Fala pessoal, vim hoje eu e meu amigo Freud ao fundo para mais uma vez ter uma discussão com vocês aí sobre algumas questões que eu senti que são necessárias de serem introduzidas nesse momento do curso. Acredito que os nossos debates foram muito interessantes e eu sempre sou a favor de que eles aconteçam, sempre dou espaço, só que ao mesmo tempo a gente não pode deixar os conteúdos atrasarem. Então, com a perspectiva de buscar já introduzir, de certa forma, o tema, eu não acho que nós estamos atrasados, que isso fique claro, mas já buscando, de alguma forma, completar um pouco nossas discussões, sistematizando um pouco melhor o que nós viemos discutindo, eu vou, essa semana, então, preparar essa aula sobre questão palestina e mais uma aula sobre os conceitos de geografia que nós não terminamos, para que na outra semana a gente já possa dar sequência nos conteúdos que a gente vinha trabalhando. Então, essa aula de atualidades que eu estou preparando agora é uma aula muito introdutória, onde eu quero estabelecer com vocês a localização, né, o espaço onde esse conflito entre Israel e Palestina vai ocorrer. Como muitos acabam chegando no cursinho e não têm muita noção do espaço do mundo, algo que nas aulas de geografia a gente vai tentar remediar, é importante que eu apresente alguns aspectos iniciais do conflito. Então, eu vou tentar delimitar questões importantes do ponto de vista espacial. Onde as coisas estão localizadas, quais pontos são importantes dessas localizações, e ao longo das nossas conversas eu vou melhorando, né? Melhorando mais o nível de informação que vocês têm desse território. Então, vamos logo aí, já vamos dar uma olhada aí no nosso Google Earth. Vamos dar uma olhadinha no nosso planeta, né? Nossa casa. Eu gosto do Google Earth porque eu acredito que as projeções, né? Os mapas que vocês estão vendo nas aulas com o professor da outra frente, de geografia, né? Cartografia, vocês veem que os mapas têm distorção. Para geopolítica, os mapas são muito importantes, mas o globo permite que a gente tenha uma visão melhor das relações do mundo. Qual que é a perda que a gente tem nesse caso? Que o globo, como vocês estão vendo aí, eu só consigo ver um dos hemisférios, né? Então, aqui eu só consigo ver África, Oriente Médio, Europa, do outro lado, o continente americano está escondido, enquanto no mapa eu consigo ver aquela totalidade. Mas para o que a gente vai estudar hoje, isso daqui já nos basta, né? Então, nosso planetinha aqui, vamos aproximar, né? Vamos nos aproximar do planeta para dar uma olhada no palco do nosso conflito, né? A questão Israel-Palestina. Então, vejam só, a gente já conversou sobre o fato de onde vem o nome dessa região aqui, né, Oriente Médio. Vem do fato de que é uma região que está localizada entre a Europa, que está aqui, e o sudeste da Ásia, que está lá embaixo, a Índia. Então, uma zona de passagem, né? Os europeus que mantinham o comércio de longa distância com a Índia, com a China, através do que a gente chamou historicamente de rotas da seda, entendiam o Oriente Médio como essa zona de passagem, esse Oriente que está no meio, né, entre a Europa e o sudeste da Ásia, que são essas zonas comerciais que muito interessavam os europeus. Outro termo que também é utilizado é o Oriente Próximo, também é um termo europeu, né? O Oriente que está próximo da Europa, né? Que faz fronteira com a Europa. Nós vimos também que a gente pode considerar a perspectiva desses nomes, Oriente Médio e Oriente Próximo, com perspectivas eurocêntricas, né? Quer dizer, está num contexto de uma visão de mundo europeu, né? Quer dizer, para o americano não faz sentido chamar de Oriente Médio, porque não está no meio, né? Não é uma zona de passagem para nada, né? A América é um continente distante, mas faz sentido do ponto de vista europeu, e a gente adota no nosso cotidiano uma série de termos, de visões de mundo desse tipo. É o caso aí, por exemplo, dessa região. Até porque, do ponto de vista cultural, étnico, religioso, né, é uma região que não mantém uma unidade, né? Você fala, quem sabe o mundo muçulmano seja característico dessa região, né? A religião islâmica seja muito característica, mas não é, né? Vamos lembrar que as três grandes religiões monoteístas, ou seja, as religiões que seguiam apenas um único Deus, surgiram dessa região, né? O judaísmo, o cristianismo e o islamismo. E a gente tem muitos países diferentes, por exemplo, o Líbano, onde você tem maioria cristã. Nós temos também, por exemplo, a Armênia, onde a gente também tem maioria cristã. No mundo muçulmano, a gente mesmo não tem uma unidade, né?
são xiitas, são sunitas. Então, assim, o grande perigo é que, ao chamar de Oriente Médio, a gente estraga um conjunto de preconceitos. Vamos tentar deixar esses preconceitos de lado para entender de fato que região é essa. Que a gente ó, fala de Oriente Médio, o que vem? Petróleo, guerra e mundo muçulmano. De fato, tem petróleo, tem muita guerra e o mundo muçulmano é muito importante. Mas para a gente entender na complexidade essa discussão, é necessário de fato que a gente tente se aprofundar um pouco mais, para além dos preconceitos, entender quais outras questões estão em disputas, como esses territórios se organizam, quais são os sistemas de aliança, quais são as formas de cultura, como a religião impacta ou não as relações sociais, e por aí vai. Quer dizer, é um estudo que a gente vai ir mais profundo para entender um pouco melhor essa questão. Muito bem. Então, definimos o Oriente Médio. E quais são alguns países que nós poderíamos considerar, né? Então vamos dar uma olhada no Oriente Médio, de modo geral, antes da gente prestar atenção nos países que são mais importantes, né, para o conflito que nós vamos discutir. Então, assim, a gente viu que existem duas formas, né? Ou o Oriente Médio ou o Grande Oriente Médio. Quando a gente chegar na Guerra do Afeganistão, a gente discute por que que esse termo apareceu, né? Grande Oriente Médio. Mas esse Grande Oriente Médio, qual que seria a diferença para o Oriente Médio convencional? Não é que ele incluiria o Afeganistão. Para os fins da aula de hoje, vamos pensar sem o Afeganistão, depois a gente inclui ele quando a gente for discutir a Guerra do Afeganistão. Então, quais são alguns países importantes? A gente tem o Irã. Então, vou fazer comentários rápidos para que vocês possam, de alguma forma, se aproximar um pouco da realidade desses países, né? O Irã, né, é um território que fica ali no limite, no leste do Oriente Médio, né? Então, depois do Irã a leste, a gente tem as fronteiras, por exemplo, com o Paquistão, com o Afeganistão, com o Turcomenistão ao norte, né? Aqui a gente já está indo para outra região da Ásia, né? O Paquistão ele já está indo para o sul da Ásia. O Afeganistão já está, a gente pode até chamar de uma zona de passagem entre a Ásia Central e o sul da Ásia. A Ásia Central são as antigas repúblicas soviéticas, faziam parte da União Soviética, conquistaram a independência lá em 1991, então Turcomenistão, Uzbequistão, Tajiquistão, Cazaquistão, Quirguistão, a gente não vai ver isso agora. Então, só estou delimitando para mostrar o quê? Na verdade, o Irã é essa fronteira, esse país mais ao leste dessa região. Então, é um território muito montanhoso e um país que, historicamente, faz uma espécie de afronta ao poder dos Estados Unidos. Desde quando? Desde 1979, quando a gente tem uma revolução islâmica no Irã, que culpa os Estados Unidos por uma série de problemas que o país vinha enfrentando. Nós vamos discutir isso quando a gente for discutir algumas guerras. Por exemplo, quando a gente for discutir a guerra Irã contra o Iraque, eu vou contextualizar o que foi essa revolução islâmica, qual contexto ela se deu. Agora, de uma forma mais inicial, a gente entende o quê? Do ponto de vista geopolítico, o Irã é simplesmente um país que não se associa ao mundo ocidental, que faz uma espécie de oposição aos Estados Unidos. Isso tem vários impactos ali para a geopolítica do Oriente Médio. Por exemplo, esse daqui é o Mar Cáspio, que vocês estão vendo aqui em cima. No Mar Cáspio, a gente tem grandes reservas de gás natural. Hoje, conflito Rússia e Ucrânia coloca o gás natural ali como um elemento central. A gente vai ver depois, então, também, a gente tem uma aula preparada, Guerra Rússia e Ucrânia, para discutir isso. A gente discute a importância do gás natural. Mas fato é que os Estados Unidos têm interesse em comercializar esse gás natural com a Europa, e ali é uma região estratégica. Os russos extraem gás natural do Mar Cáspio, também a partir dos seus territórios que ficam aqui, né, acima da Geórgia, né, nessa margem noroeste do Mar Cáspio, e também a partir dos dutos, né, dos dutos que saem do Cazaquistão e que levam esse gás natural para a Europa. Então, os Estados Unidos têm muito interesse. A gente vai ver os Estados Unidos, por exemplo, vai pensar em construir um sistema de gasodutos a partir do Turcomenistão, passando pelo Afeganistão, para distribuir esse gás para a Europa. Mais para frente a gente vê isso. Então, vamos nos ater a questões mais gerais. Então, o que é importante? Irã é um país que faz uma oposição ao bloco ocidental, e o Mar Cáspio, uma região de importantes reservas energéticas, gás natural sendo essa principal reserva. O Irã também é um território muito montanhoso, está vindo aqui muito próximo, né?
da cordilheira do Himalaia, que é uma região ali de contato de placa tectônica, contato convergente. A gente tem aulas de geologia, vamos ter também na parte de geografia, né? Mas fato é que ali tem uma grande cordilheira que se projeta no continente asiático, e justamente por esse território montanhoso, os Estados Unidos têm muito medo de uma guerra nesse território, né? Porque é difícil de manter uma guerra convencional num território muito montanhoso, né? Os tanques de guerra não conseguem muita passagem, é difícil de você localizar grupos, a guerra vira uma guerra mais de guerrilhas, quer dizer, não são grandes exércitos, mas grupos pequenos, um atacando os outros. Então, o Irã é uma peça-chave no Oriente Médio, né? A gente vai ver mais recentemente, agora o conflito entre Israel e Palestina colocou o Irã na jogada, que tá ameaçando também Israel. E o Irã, então, é essa potência no Oriente Médio que representa uma série de interesses contrários ao mundo ocidental, que é o quê? É o mundo chefiado por Estados Unidos e Europa, né? Então, o Irã faz uma espécie de afronta a esses anseios, né? Muito bem, então, o Irã, a gente tem outros países, né, no Oriente Médio, o Kuwait aqui, por exemplo. O Kuwait, que é um país muito pequenininho, mas que já teve aí no centro de alguns conflitos. A gente vai ver, por exemplo, lá na Guerra do Golfo, ele está numa posição estratégica, aqui no Golfo Pérsico, que é a maior região produtora de petróleo do mundo. Não é? Então, quer dizer, não é a maior reserva de petróleo é a Venezuela. Mas a maior zona produtora de petróleo, que mais extrai petróleo para venda no mundo, é o Golfo Pérsico. Então, uma região muito estratégica, o Kuwait fica aqui localizado nessa região extremamente estratégica, né? Aqui no noroeste do Golfo Pérsico, e que, portanto, tem uma economia baseada no petróleo, né? O Golfo Pérsico tem essa região estratégica, que é o Estreito de Hormuz, porque Golfo, né? Essa formação, né? Essa espécie de mar fechado, né? Cujo esse mar que só tem uma única entrada. Vamos pensar dessa forma, né? Essa bacia que só tem uma única entrada por mar, né? Então, essa ideia de golfo, né? É uma área de água com uma única entrada por mar. Então, é uma região extremamente estratégica, porque, como só tem uma única entrada por mar, é uma região extremamente controlada, né? Uma região muito controlada. O Irã várias vezes já fechou isso daqui, né? Esse ponto, que é o Estreito de Hormuz, né? Então, o Irã já fechou muitas vezes, impedindo a passagem, né? Então, é uma zona muito disputada e é preciso um forte controle para que ali as coisas não se desenvolvam em conflitos muito maiores. Então, o Kuwait é esse país importante. A gente vai ver que o Iraque, por exemplo, nunca aceitou a existência do Kuwait. O Iraque acusou a Inglaterra de ter criado o Kuwait para gerar uma espécie de conflito interno no Oriente Médio. A gente vê tudo isso depois, né? Porque é outra informação relevante, tudo isso que nós estamos vendo, essas fronteiras no Oriente Médio, elas foram criadas por Inglaterra e França, num acordo lá em 1916. Foram fronteiras artificiais, desenhadas, né, sem respeitar os grupos étnicos, os governos que existiam ali anteriormente, as lideranças árabes. Isso é motivo para muitos conflitos no Oriente Médio também. Então, aqui mais ao norte do Kuwait, né, a gente tem o Iraque. O Iraque também vai ser uma peça-chave. A gente vai ver que, principalmente aí na questão palestina, após 1979, quando o Egito perde um pouco de legitimidade no mundo árabe, é o Iraque, na figura do líder do Iraque, o Saddam Hussein, que vai assumir a liderança da Liga Árabe. Então, um país muito importante, né? De uma dimensão interessante. Também tem acesso ao Golfo Pérsico e que tenta impor um pouco também sua hegemonia, apesar de que hoje está mais restrito a um ator secundário. Desde que os Estados Unidos invadiu o país, o Iraque não tem mais uma dimensão geopolítica, como, por exemplo, tem o Irã ou a Arábia Saudita. Mas anteriormente à invasão, e principalmente anteriormente à Guerra do Golfo, que vai acontecer em 1991, o Iraque é uma grande potência na região e tem um poder de decisão muito grande, tal qual o Irã e a Arábia Saudita, por exemplo, né? Então, o Iraque também é um país aí muito importante. É daqui, né, a capital Bagdá, é daqui que surge, né, a nossa civilização, né? Porque ali é onde os primeiros povos do mundo começam a se assentar no que a gente chama de crescente fértil. Ali, ó, nessa região aqui, mais verde dentro do Iraque, onde passa o Rio Tigre e o Eufrates. É nessa região que as primeiras civilizações, os sumérios, os babilônicos vão se estabelecer,
criar as primeiras cidades, as primeiras formas de agricultura, tudo surge nessa região. Então, é um berço da civilização, né? Quer dizer, se a gente entender civilização como essa ideia de urbanização, agricultura, desenvolvimento de uma sociedade de classes e tudo mais. Então, o Iraque é muito importante. Hoje ele não tem essa mesma potência, é um país que está dividido em uma série de interesses desde a invasão dos Estados Unidos, principalmente porque ali é uma sede muito poderosa de atuação do Estado Islâmico, que é um grupo de guerrilheiros que surgiram após a derrubada do Saddam Hussein, né? Guerrilheiros que pedem então a criação de um novo Estado, que não inclua só o Iraque, mas outras regiões na Síria, na Jordânia, por aí vai, e que faziam oposição, né, a outros grupos que continuam em conflito no Iraque, grupos que são apoiados pelo Irã, grupos que são apoiados pela Arábia Saudita. Então o país está numa guerra civil e tem esse certo fator de ingovernabilidade, né? Quer dizer, está um caos até hoje o Iraque, né? Desde que ocorreu a invasão dos Estados Unidos. Então, por conta disso, é um ator regional que hoje está mais enfraquecido. Nós temos aí a Arábia Saudita, né? Então, a Arábia Saudita é um país aí também muito importante. Hoje, se a gente tivesse que destacar os dois grandes líderes aí regionais no Oriente Médio do mundo muçulmano, seria a Arábia Saudita e Irã. A gente poderia colocar outras lideranças também importantes, por exemplo, o Estado de Israel, mas aí já não é mundo muçulmano, né? Incluindo aí o mundo muçulmano também a Turquia, apesar de que ela está um pouco mais distante desses conflitos que estão mais no coração do Oriente Médio. Mas já chegamos na Turquia. Então, a Arábia Saudita tem um poder muito grande pela sua dimensão, né, o seu território grande. A sua grande fronteira com o Golfo Pérsico permite que ela tenha várias zonas produtoras de petróleo, né, que consiga extrair a partir de uma atividade econômica vigorosa, né, uma economia do petróleo, o que garante grandes recursos para o governo da Arábia Saudita investir, né, no desenvolvimento da sua economia. Hoje a Arábia Saudita vem por um processo de modernização, querendo entrar mais no jogo geopolítico internacional, porque na maior parte do tempo a Arábia Saudita foi um grande aliado dos Estados Unidos e desde um período mais recente, principalmente esse ano, inclusive, né, quando a gente teve a entrada de novos membros no BRICS, né, Arábia Saudita e Irã entram junto no BRICS e acabam estabelecendo relações mais próximas ali no Oriente Médio. A Arábia Saudita também é um líder regional muito forte. Historicamente, a Arábia Saudita e Irã disputam muito o Oriente Médio. A gente vai ver lá na Primavera Árabe, né? Então, o Irã financia uns grupos, né? A Arábia Saudita financia outros, né? A Arábia Saudita ela tem orientação sunita. O que é orientação sunita, né? O mundo islâmico é dividido em certas escolas de pensamento, né? São 4 sunitas e uma xiita. As sunitas, elas entendem, para a gente simplificar, que os líderes do mundo muçulmano são, na verdade, herdeiros dos antigos califados árabes que existiram. Já os xiitas só reconhecem a legitimidade de liderança no mundo muçulmano a partir de descendentes diretos da família de Maomé. E por isso os xiitas e os sunitas brigam, disputam muito essas questões de quem deve mandar no mundo muçulmano. Então tem um forte fator religioso influenciando essa disputa, mas não só isso, territorial. O Irã tem interesse em alguns territórios, a Arábia Saudita em outros, e eles disputam grande parte dos territórios no Oriente Médio. O BRICS fez com que eles se aproximassem bastante e com que esse conflito acabasse se atenuando, ficando uma coisa, né, que esse conflito acabasse diminuindo, né, que não ficasse uma coisa tão grave como historicamente já foi. Então, a Arábia Saudita, né, importante país, a gente vai ver que no conflito Israel-Palestina, a Arábia Saudita quase nunca participou, né? Ficava sempre meio de fora. A gente vai ver que, na verdade, apesar dessa influência regional, os sauditas nunca se aproximaram muito da questão palestina, sempre ficaram meio de fora. Depois o Emirados Árabes Unidos, também a gente destaca aí uma economia à base do petróleo muito forte, Dubai, que é uma capital ali com um aspecto modernizante, mas que também é repleta de contradições, criação de um bolsão de pobreza muito grande, muitas questões relacionadas a trabalho escravo, né? Vocês podem ver que o Paquistão é um país aqui vizinho, muitos trabalhadores vêm do Paquistão para trabalhar em Dubai, indianos também acabam virando trabalhadores em condições de escravidão, né, com uma qualidade de vida terrível, mas é uma capital que vem se modernizando principalmente por conta da economia do petróleo. E que vem assim, então, construindo toda aquela cidade gigantesca no deserto,
mas que é rodeada também por um bolsão de pobreza. Então, Emirados Árabes também entrou recentemente no BRICS Plus, né? BRICS, para a gente lembrar, é um grupo econômico formado por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, e que tem expandido, né? A principal ideia do BRICS é uma afronta ao mundo ocidental. Então, quer dizer, eles garantem, eles são a favor de uma multipolaridade. Quer dizer, que todos os países têm algum tipo de representação no interior desse grupo econômico e acusam os Estados Unidos de ser um poder unipolar, como se só os Estados Unidos mandassem na parada, e eles fazem uma afronta a isso, eles são a favor de um mundo onde você tenha um poder mais bem distribuído entre as nações. Muito bem, então Emirados Árabes, Arábia Saudita e Irã já entraram aí para o BRICS, mas o que faz com que essa região do Golfo Pérsico seja quase que na sua totalidade incorporado nesse aspecto oriental, algo que lá na frente a gente vai ver que vai influenciar muito as ações mais recentes dos Estados Unidos na região. A gente tem países pequenininhos, né, que ficam aqui nessa região também. É o caso do Bahrein, esse país pequenininho, e do Catar, esse outro país, essa pequena península aqui anexada ao território árabe. São países também pequenos que têm grande parte da sua economia voltada para a economia do petróleo. E isso garante a eles, apesar do seu pequeno tamanho, minúsculo e região desértica, um desenvolvimento econômico expressivo. Vamos lembrar que no Catar, o Catar cediu aí uma das nossas Copas do Mundo, a nossa última Copa do Mundo, e que por isso tem uma relevância regional importante, né? Muito bem. Então já vimos alguns. Agora os países mais ao sul, né? Omã. Omã a gente não precisa se aprofundar tanto nas questões que envolvem Omã, a não ser pelo fato de que, por estar próximo ali do Estreito de Hormuz, né, e nas margens do Oceano Índico, Omã tem uma participação geopolítica, principalmente no controle da entrada para o Golfo Pérsico. Então, o governo de Omã vai, né, tirar proveito dessa proximidade com o Golfo Pérsico, estabelece um certo nível geopolítico, regional, de importância, né, no controle desses conflitos, né, em aproximação, às vezes, por um país ou por outro. Então, é uma posição também estratégica, mas Oman não vai entrar em grande parte desses conflitos que nós vamos estudar aí na sequência. Então, é um país que a gente destaca principalmente sua posição geopolítica privilegiada em proximidade com o Golfo Pérsico. O Iêmen, lá no sul, o Iêmen é um caso muito importante, porque primeiro, né, do ponto de vista da posição, o Iêmen ele está localizado aí numa área estratégica também muito importante, porque logo aqui à esquerda, né, a gente tem o Mar Vermelho. E o Mar Vermelho é ligado com o Mar Mediterrâneo, que é o mar que faz fronteira, né, com a África, a Ásia e a Europa, é o mar que une esses três continentes e que permite, assim, que o comércio europeu seja realizado com o continente asiático. Então, olha lá, vindo aí do Mar Mediterrâneo, se cruza aqui o Canal de Suez, né, ali no Egito, que é um canal artificial, né, feito para ligar o Mar Mediterrâneo com o Mar Vermelho. Se cruza então o Canal de Suez, aqui é o Mar Vermelho, e se consegue dessa forma contato com o restante do continente asiático, né? Então, uma área, o Iêmen está numa zona estratégica muito grande. A gente vai ver mais para frente, inclusive, que os grupos, né, que governam o Iêmen, principalmente os Houthis, que é um grupo financiado pelo Irã, tem atacado embarcações ali no Mar Vermelho dos Estados Unidos, inclusive embarcações que levam ali mercadorias ao nível dos milhões de dólares e tem prejudicado muito os Estados Unidos nessa região. Então o Iêmen ele está numa situação muito complicada, né? Ele tem essa posição estratégica. Vejam só, a saída do Mar Vermelho para o Golfo de Adem é uma saída muito pequenininha e você tem Iêmen de um lado e do outro lado é um país muito pequenininho chamado Djibouti, que é muito próximo da China, mas está no continente africano. Depois a gente vai ter em geografia as regionalizações de todos os continentes. Tudo isso que eu estou fazendo com o Oriente Médio, eu vou fazer na parte de geografia, para a Europa, Ásia, África, todos os continentes, a gente vai ver todo o conjunto das suas regionalizações. Tem aulas especiais para a gente discutir isso, né? Primeiro estamos vendo aí o Oriente Médio. Então, Djibouti, depois, quando a gente for falar de continente africano, a gente destaca a importância do país, né? Sua proximidade com a China, etc. O Iêmen é um país que está em guerra civil, é considerado pela ONU a maior crise humanitária do século XXI. Ele veio muito de um contexto de disputa entre Irã de um lado e Arábia Saudita do outro. É um conflito que eu pretendo abordar com vocês mais à frente.
mas é principalmente motivado por conta do fato de que o Irã apoia um grupo xiita e a Arábia Saudita um grupo sunita, e ambos têm muito interesse no Iêmen justamente por sua posição estratégica no Mar Vermelho. Então, os Houthis, que é esse grupo que hoje estaria aí no comando do Iêmen, né, apesar de ser um território muito fragmentado, é um grupo de orientação xiita, né, e que é financiado pelo Irã. E essa crise humanitária vem do fato de que os Estados Unidos, por exemplo, embargou o país, então ele está todo cercado por navios americanos, não chega comida, então os índices de fome são gigantescos. E o Houthis, ele está participando do conflito Israel-Palestina a favor dos palestinos e tem provocado ações de sabotagem de níveis desastrosos para Israel e para os Estados Unidos. Com drones, tem atingido embarcações dos Estados Unidos, embarcações de Israel. Por ser um grupo pequeno, eles têm causado uma dor de cabeça muito maior do que era esperado para o nível de força que eles têm. Então, o Iêmen aí, nessa disputa regional, também é um país que está no centro desses conflitos, numa crise humanitária gigantesca e participa do conflito Israel-Palestina. Bom, do outro lado, então, a gente viu que quando a gente fala de Oriente Médio, a gente não inclui Egito, porque o Egito está no continente africano, né? Mas é importante falar um pouquinho do Egito. Vou deixar para falar para o final, então. Bom, ainda nos países aí que não são tão próximos, né? A gente já falou de um ou outro que estão mais em proximidade com a questão palestina, mas vale a pena discutir alguns outros. A gente tem, por exemplo, aqui mais ao norte, uma região aí imbricada de três países, né? Azerbaijão, Armênia e Geórgia. É uma zona também muito tensa de conflito. Vamos lembrar que, mais uma vez, estão ali no Mar Cáspio. O Azerbaijão é um grande produtor de gás natural e que também participa dessa geopolítica mais ao norte do Oriente Médio, em disputa com a Armênia. Então, Azerbaijão e Armênia muitas vezes já estão em conflito, né? Tem um conflito histórico por posse da região fronteiriça, que tem, claro, certas intenções de controle sobre certos recursos estratégicos. Então, Armênia e Azerbaijão também são dois países que têm ali um conflito histórico que a gente pode abordar como um parênteses em algum dos conflitos, por ser um conflito aí de não tão grande proporção, mas importante para a gente entender o cenário, né? E a Geórgia ao norte já entrou em guerra, inclusive, com a Rússia. Aqui é onde a gente tem o Cáucaso, que é uma cordilheira muito importante, porque o Cáucaso, ele limita a fronteira, né? Ao norte do Cáucaso, dessa área aqui montanhosa, a gente tem o continente asiático, e ao sul do Cáucaso, a gente tem o Oriente Médio, já o continente asiático. Então, ao norte, o continente europeu, ao sul do Cáucaso, o continente asiático. Já entrou em conflito, porque lá atrás eles queriam participar da OTAN, a Rússia não permitiu, a Rússia fez um ataque chamado pelos russos de ataque preventivo contra a Geórgia, né? Importante também uma curiosidade, um dos grandes líderes da União Soviética, né, dos mais famosos, o Stalin, né, ele era da Geórgia, então tem aí um paralelo histórico interessante. Turquia aqui do lado, né? Então, a Turquia, na verdade, ela já foi muito maior, né? A Turquia é o que sobrou do antigo Império Otomano, tem uma posição geopolítica extremamente importante, mas ela vai ser mais relevante para a gente entender o conflito Rússia-Ucrânia, porque ela está aqui numa região importante para os russos, que é o Mar Negro, e aí é outro mar, é outra discussão que nós vamos fazer depois. Mas é importante destacar o fato de que os turcos apoiam os palestinos, os turcos têm financiado, inclusive, grupos palestinos, e os turcos fazem parte da OTAN, que é a Organização do Tratado do Atlântico Norte, que geralmente vai contra os palestinos. Então a Turquia é um país que faz parte da OTAN, mas que não joga de acordo com as regras da OTAN. É interessante, né? Quer dizer, OTAN é a Organização do Tratado do Atlântico Norte, um grupo militar criado lá em 1945 como uma estratégia para conter o avanço comunista na Europa. Existe até hoje, a Turquia continua fazendo parte desse grupo, mas geralmente não vai, toma uma posição muito neutra, independente em relação aos conflitos, né? Então, enquanto grande parte da OTAN, que inclui Estados Unidos, França, Alemanha, Inglaterra, apoiam Israel, a Turquia vai no sentido contrário, apoiando a questão palestina, né? Então a Turquia tem aí um papel importante, mas para analisar outros conflitos. Estamos terminando, olha lá, vamos lá, força. Então a gente tem aí, né, ainda para destacar a Síria. Síria também está em guerra civil desde 2011, né? O governo
do Bashar al-Assad, ele foi atingido por o que a gente vai entender depois em geopolítica, é uma guerra híbrida. O que que é isso que se propõe que ocorreu na Síria, né? É um país completamente ingovernável, né? Quer dizer, a gente tem vários grupos em disputa na Síria, os representantes do governo Assad, por exemplo, a gente tem os curdos, que são um grupo étnico a favor da independência de uma região chamada Kurdistão, que incluiria, na verdade, vários países, Síria, Iraque, Turquia. Então, seria um país que não existe, mas que tem um grupo étnico que pede sua independência. Então, os representantes do governo sírio, os curdos, mercenários representantes da OTAN, nós temos o Estado Islâmico no conflito, nós temos representantes do Irã, do mundo xiita. Então, assim, tá uma confusão generalizada. Basicamente, é um país que está sem governo, né? A capital Damasco chegou a ser recentemente bombardeada por Israel. Inclusive, até gerou uma polêmica, e foi aí que aumentou o conflito com o Irã, porque atingiu a embaixada do Irã, né? As embaixadas, né, que existem nos países não são considerados territórios do país onde ela se encontra. Então, por exemplo, a gente tem uma embaixada do Irã aqui em São Paulo. Não é território brasileiro. Se você entrar na embaixada, é território do Irã. O Brasil não tem legitimidade, não tem legislação sobre aquele espaço. Então, quando a embaixada do Irã foi atacada na Síria, o Irã considerou um ataque pessoal e isso estimulou conflitos entre os dois países que cada vez mais vem crescendo, desde que se matou no território iraniano também o líder do Hamas, né, que estava ali refugiado no território do Irã. Então, a Síria é um país aí que está bem governável. O que que a gente pode discutir em relação à Síria? O fato de que com Israel, principalmente, se disputa a região das colinas do Golã, que é essa região aqui que a ONU não reconhece como uma região de Israel, reconhece como uma região em disputa, mas que é uma região ali que onde você tem a nascente de importantes rios e que, portanto, é uma zona agrícola importante. Nessa região de deserto, os recursos hídricos, a água e as regiões agrícolas são extremamente disputadas, né? Então é importante também destacar ali a questão das colinas do Golã, né, que a gente vai ver com mais detalhamento nas nossas aulas. No norte de Israel, a gente tem o Líbano. O Líbano é um país que também passou por muitos anos de guerra civil. É um país rachado em diferentes grandes grupos religiosos, de cristãos e muçulmanos. Se destaca principalmente, então, no Líbano, essa variedade religiosa que já levou a conflitos muito longos e sangrentos, né, com uma mortalidade muito grande. Mas não só isso, o sul do Líbano é ocupado por um grupo considerado terrorista pela ONU, um grupo xiita apoiado pelo Irã, que é o Hezbollah. E o Hezbollah realiza ataques a partir do sul do Líbano contra Israel. Israel tem atacado o sul do Líbano, que é considerado até pelo governo do Líbano como um território, uma espécie de território, um território, vamos dizer assim, autônomo, que é governado por um grupo hostil até mesmo ao próprio Líbano. Então, é uma região assim que governada pelo Hezbollah acaba sendo considerada uma região que não é representada pelo governo central do Líbano e que o Irã financia para atacar Israel. No sul, então, a gente tem Israel. Israel e Palestina, eu não vou falar agora com maior detalhamento para vocês, porque eu quero falar aí sim com grande detalhamento na nossa próxima aula. Porque ali a gente tem que entender como que o Estado de Israel vai se formando e quais são realmente os territórios palestinos. Mas o Estado de Israel fica aqui, ele é muito próximo das fronteiras que foram definidas durante a ocupação inglesa da região, e hoje os palestinos estão em duas regiões principais. A Cisjordânia, que está aqui nessa fronteira, que não sei se vocês vão enxergar, uma fronteira pontilhada, Cisjordânia, e a faixa de Gaza. Então Israel é um território muito pequeno. Israel é menor do que o estado de Sergipe e Sergipe é o menor estado da Federação Brasileira. Ao mesmo tempo, a faixa de Gaza é um território que tem um quarto do tamanho da cidade de São Paulo. Então a gente vai falar de um conflito que, apesar de envolver muitos outros países, vem ocorrendo numa região ali muito pequenininha, né? Muito concentrada. Então, por enquanto, só saber que Gaza e Cisjordânia são os principais territórios palestinos e que Israel é um estado que vive paralelamente a essa região que seria esse território palestino. Então, é uma disputa por território, palestinos e israelenses não se resolvendo onde começa o território, onde termina, quem que manda. É mais ou menos essa a história, né? Aqui a gente tem o Mar Morto, né?
E aqui o Mar Morto, e aqui a gente tem um importante rio, que é o Rio Jordão. Justamente porque ali passa o Rio Jordão, a gente tem a Cisjordânia à esquerda do Rio Jordão, território palestino, e a Jordânia à direita do território do Rio Jordão. Jordânia a gente vai ver também, foi um território concedido pelos britânicos ao rei Hussein, que foi uma das principais lideranças no combate aos otomanos, como uma maneira de apaziguar os árabes depois que os britânicos e franceses não cumpriram o acordo com os árabes de distribuir o Oriente Médio para eles. A gente vai ver melhor, foi o acordo Sykes-Picot, que é importante notar por enquanto, né? A Jordânia é esse território, uma monarquia, se envolveu muito nesse conflito Israel-Palestina, mas a partir de um certo momento vai começar a se distanciar do apoio aos palestinos. A gente vai ver também mais à frente como que isso vem ocorrendo, né? Mas uma curiosidade, notem que as fronteiras entre esses países são linhas retas. Por quê? Foram traçadas na régua mesmo pelos britânicos e franceses, mais uma vez, desconsiderando populações, culturas, grupos étnicos e por aí vai. Então, por isso que a gente tem várias fronteiras ali no Oriente Médio que são simplesmente linhas. Algo muito parecido, na verdade, idêntico ao que foi feito no continente africano, que também é muito motivo de guerras civis que vem ocorrendo no continente africano até hoje. Bom, acho que eu falei aí da maioria dos países. Restou falar, posso falar um pouquinho do Chipre. Chipre é considerado aí um território que pela ONU é até dividido em zonas de ocupação da própria ONU. Para o que a gente vai discutir, o Chipre não vai ter grande importância. Então eu vou me limitar a dizer que é uma ilha de importante ali posição, né, mas que não intervém nos conflitos. É de importante posição pela proximidade com o Oriente Médio, mas não intervém nos conflitos, é um território ali marcado pela presença da ONU e que, portanto, vocês não precisam ali se preocupar tanto com essa ilha, né? Muito bem, mais ao sul, não precisa se preocupar com essa ilha na questão que a gente vai estudar, talvez para outras questões seja mais importante. E agora, afinal, né, o Egito, a gente destaca aí o Golfo de Suez e Golfo de Suez, que é essa região aqui, e o Canal de Suez, que liga o Mar Mediterrâneo aqui em cima, e a partir do Golfo de Suez chega-se ao Mar Vermelho. Mas uma coisa, né? Israel também tem um ponto muito importante para o comércio com o Mar Vermelho, que é Aqaba, que é essa região que fica aqui no Golfo de Aqaba, né? É uma cidade, né, portuária, que fica aqui em Aqaba e que é importante para o comércio israelense com o Mar Vermelho e com o Oceano Índico, certo? Então, assim, Israel tem até uma posição privilegiada, porque não precisa usar o Canal de Suez, né? Então, é um país que tem acesso ao Mar Mediterrâneo e que não precisa usar o Canal de Suez. Então, é uma posição privilegiada. A gente vai ver que em muitos conflitos, essa região de Aqaba foi objeto de muita disputa justamente por isso, por ser uma região econômica importante. Inclusive, hoje, um dos principais projetos de Israel é fazer um canal ligando o mar Mediterrâneo a partir da faixa de Gaza até Aqaba, um canal muito parecido com o canal de Suez, que possibilite a integração do Mediterrâneo com também o Mar Vermelho. E aí já entra uma questão importante, né? Para eles é importante destruir Gaza para que esse projeto seja viável, né? A gente vai ver outras questões mais recentes, a descoberta de reservas de gás natural, né? Que vão influenciar muito o interesse, né, de Israel sobre Gaza, né? Porque antes não sabia que ele tinha tanto gás natural. Agora que se sabe, os israelenses entendem que a faixa de Gaza tem que ser ocupada para a extração desse recurso, mas isso a gente discute depois. E, enfim, Egito, um país também muito importante. A gente vai ver que durante muito tempo foi líder do mundo árabe, né? Na figura de dois presidentes, né? O presidente Nasser e o Anwar Sadat, que durante muito tempo foram líderes de uma ideologia, né? Que é o pan-arabismo, a ideia de que o Oriente Médio tem que ser para os árabes, as terras árabes para os árabes, né? E que vai representar a liderança do mundo muçulmano mais ou menos até 1979, quando o Iraque assume mais essa liderança. Nós vamos ver o porquê disso depois também. Mas do ponto de vista regional é muito importante, a gente destaca aí a fronteira, né? A fronteira do sul de Israel, com a faixa de Gaza, essa fronteira muito pequenininho, que é a fronteira de Rafah, né, onde hoje a maioria dos palestinos estão buscando refúgio, porque todo o norte de Gaza, a área central de Gaza foi bombardeada, e Rafah virou ali o destino da maioria da população palestina.
Então, Rafah é essa área aí que hoje é vista como uma espécie de refúgio e tem sido bombardeada por Israel. Israel deu a ordem para os palestinos se refugiarem em Rafah, mas Israel continuou bombardeando Rafah, até ameaçando entrar em conflito direto com o Egito, porque é a fronteira com o Egito. Ao mesmo tempo, os egípcios fecharam a fronteira porque chegaram muitos palestinos de uma vez. Eles tinham medo de como seria a ocupação palestina da área. Eu não sei se aqui no Google Earth a gente consegue já ver os destroços desse conflito. Acho que não tá necessariamente atualizado, né? Mas essa daqui é a região da Palestina. E depois eu vou caracterizar um pouco melhor do ponto de vista da sua população, da distribuição do seu espaço. Mas é importante notar Rafah como essa importante fronteira onde os palestinos têm buscado refúgio, que o governo do Egito não necessariamente abraçou. Muito bem, a maioria do Egito é desértica e principalmente sua população está localizada ao longo das margens do Rio Nilo, que é muito perceptível, né, a partir dessa mancha verde, né, que é uma área de muita fertilidade, onde você tem uma vegetação muito maior, então é ali realmente está concentrada a população. Egito também é um ator regional muito importante, né, que vai ali estar na base de uma série de discussões em torno do Oriente Médio. A gente vai ver todo esse histórico, né, ao longo do século XX, então não vou adiantar isso para vocês, só queria caracterizar um pouco melhor o país. E aí se destaca exatamente isso, a função estratégica, dominando o canal de Suez, controlando o canal de Suez, permitindo então o comércio entre o Mediterrâneo e através do Golfo de Suez com a área do Mar Vermelho, né? Então é uma importante região estratégica, a gente vai ver que já foi motivo de muitos conflitos também. Bom, acho que não faltou nenhum país aí, mostrei para vocês na integridade o continente asiático. Peço perdão se em alguns países acabei sendo mais superficial, é porque se a gente for entrar realmente na realidade profunda de cada país, a gente precisaria de um curso gigantesco, não é essa a ideia, né? A ideia é apresentar essa região, seus principais conflitos, lideranças, suas posições geopolíticas, suas situações atuais para que a gente consiga entender como esse conflito vem se desenvolvendo. Pessoal, é isso. Espero que vocês estejam aproveitando aí bem o cursinho, que esteja sendo aí uma experiência interessante. É bom a gente sempre se envolver, né, com essas questões. Então é isso, pessoal. Espero que estejam curtindo a experiência do cursinho. Deixem aí suas dúvidas, seus comentários, suas discussões, tudo que vocês considerarem pertinente que nós vamos discutindo conforme formos tendo as próximas aulas. É isso, pessoal. Agradeço sempre a força de todos e até a próxima aula.